Bem-vindos ao Clube Privado. Hoje abrimos as portas a Carlos Tenreiro, foi candidato do PSD à Câmara Municipal de Figueira da Foz e perdeu para João Altaíde, que se recandidatou ao terceiro e último mandato. Obrigado por aceitar o nosso convite. Afinal, o que é que aconteceu no dia 1 de outubro, para além do óbvio? E o óbvio foi aquilo que eu acabei de dizer, mas não basta dizer que perdeu, mas sim pela expressão da derrota, ou pela expressão, se quiser, da vitória do recandidato João Altaíde, numa correlação de forças que agora se situa nos 6-3 e antes era nos 5-4. Muito bem. Muito boa tarde, Jota, e obrigado pelo convite. É sempre agradável regressar aqui à Figueira TV e mais também estar em convívio consigo. Quanto à pergunta que me faz, pois nestas coisas só um é que ganha. E neste caso viu-se repetir a vitória por parte de quem já estava no poder. É efetivamente uma derrota para a candidatura do PSD, por esse mesmo motivo. Agora, na questão da expressão, sim, há uma consolidação por parte de quem está no poder, em termos de resultado. Agora, a questão da variação, se bem que, obviamente, que afeta em termos de imagem, em termos práticos, a maioria continua instalada. Sim, mas em termos práticos e traduzindo-se na expressão da implantação e da penetração dos respectivos partidos no eleitorado, o PSD sofreu uma derrota pesada, admite isso? É sempre difícil para quem perde assumir essas derrotas muito pesadas e quem ganha umas vitórias muito expressivas. Temos que ver isto de outra maneira. Também o PSD concorreu sozinho. Foi uma aposta, foi uma estratégia nossa, da candidatura, em o PSD ir sozinho. Não foi coligado. Porque há 4 anos foi, não é? Há 4 anos foi coligado. E há 4 anos coligado. E, portanto, isto também é difícil fazer estas análises. E eu, sinceramente, não sou muito... não tenho assim uma grande empatia com esta questão dos números e de perceber os números. Mas o certo é que retiramos que se juntássemos o eleitorado dos outros partidos que agora correram sozinhos e não vieram coligados com o PSD, a expressão de votos seria mais ou menos idêntica. Ou seja, então, está arrependido, pergunto-lhe, de não ter promovido uma coligação? Não, de maneira nenhuma. Foi uma estratégia que foi definida, porque há 4 anos tínhamos percebido que a coligação tinha dado aquele valor e desta vez tentámos uma outra estratégia, no sentido de perceber até que ponto sozinhos poderíamos ter outra capacidade. Até onde a sua resiliência política pode ir depois de 2 derrotas consecutivas? Há 4 anos para a Junta de Barcos e São Julião e no dia 1 de outubro para a Câmara. É preciso primeiro perceber que, tanto numa como noutra situação, nunca me pus em bicos de pés para ser candidato, fosse do que fosse. Foi sempre convidado. E desta vez, mais uma vez, fui convidado. Agora, se efetivamente apostam no bom candidato, isso aí eu já não sei. Da minha parte, a minha predisposição, a minha entrega, e como acabou por se perceber ao longo de todo este período de tempo, desde que fui convidado, note-se, 7, 8 meses das eleições, diga-se que não é assim um timing muito bom para preparar uma candidatura. Em todo caso, aqui estivemos, demos o nosso contributo, demos a nossa voz, sentimos que há muita gente que apoia o projeto. Agora, obviamente, o resultado é o que está à vista. Mas não respondeu à minha pergunta. Até onde pode ir a sua resiliência política? Neste momento, isto são ciclos. Neste momento, como há 4 anos, quando aconteceu a candidatura à Junta de Freguesia, depois passei para a oposição. Neste momento, terminadas as eleições, passei para a oposição na variação. Diria bem uma oposição, quase uma posição de resistência. Mas cá estamos, enquanto não aparecer outrem, e que estarei disponível para ajudar e para preparar um projeto. A sua resiliência política vai até ao final deste mandato, pelo menos? Não faço a minha ideia. Eu penso que já lhe tinha respondido no outro dia e tenho vindo a aprender que eu ainda sou novo na política. Nunca devemos estar a Ou seja, não assume aqui que cumpra o mandato até ao fim? Em princípio, essa é a minha predisposição, é cumprir o mandato. Nem outra coisa poderia conceber, obviamente. Passos Coelho, na sequência do resultado eleitoral do dia 1 de outubro último, que também a nível nacional foi devastador, se me permite a expressão, para o PSD, anunciou que não se recandidatava à liderança do partido, à presidência do PSD. Manuel Domingos devia dizer a mesma coisa, devia ter-se demitido, que é o Presidente da Conselhia, na sequência dos resultados obtidos pelo PSD na Figueira da Foz? Não tenho uma dificuldade em fazer esse tipo de avaliações, que efetivamente percebemos
que o panorama nacional condicionou os resultados eleitorais, isso parece que é uma leitura que se pode retirar. Agora, daí a que quem tem a seu cargo a responsabilidade de dirigir o órgão local do partido possa, enfim, entender que tem que se demitir por força do resultado, a ele compete e a quem compõe a Portanto, na sua opinião, Manuel Domingos e toda a Conselhia continuam a ter legitimidade política para continuar à frente da estrutura, da liderança local do partido, é isso? Para já, ainda não notei dentro do próprio partido, a nível local, qualquer tipo de iniciativa ou qualquer tomada de posição mais concreta que possa questionar que o atual órgão tenha que se demitir. Parece-me, ainda não senti essa ideia. Nem por parte de Carlos Terreiro, que disse ao Diário As Beiras que não descartava a possibilidade de se candidatar, uma vez que aprendeu, disse, as palavras são suas, que na política nunca se deve dizer que sim nem que não. Mas claro. Então, agora a pergunta é muito direta. Equaciona candidatar-se à liderança da Conselhia da Figueira da Foz do PSD? Continuarei a dar a mesma resposta, porque nós, basta só o facto de sermos militantes de um partido para não descartarmos essa possibilidade. Sendo certo que eu agora tenho uma responsabilidade acrescida, que é estar como vereador da oposição na Câmara, e é aí que eu me quero concentrar, e é aí que eu quero envidar os esforços necessários para que se crie efetivamente uma estrutura que possa, daqui a uns tempos, ter validade no sentido de poder contornar a questão política local. Há quem tenha visto no jantar que realizou recentemente, com apoiantes da sua candidatura, o lançamento da sua candidatura, ou seja, que promoveu com os apoiantes da sua candidatura à Câmara da Figueira da Foz, que veja nesse jantar o lançamento da sua candidatura à Conselhia. Não pode ver isso porque... Olha, não sou eu que vejo, que eu nem estive lá, não é? Mas há quem veja mas pode-se explicar. Quem faça essa leitura. Não sei se haverá alguém que faça a leitura, só se for uma pessoa menos atenta. Porquê? Porque a maioria das pessoas... mas já há ali um conjunto alargado de pessoas que inclusivamente nem são militantes do PSD, porque nós tivemos também tivemos essa ideia de, nesta candidatura, ter chamado muita gente que está fora da estrutura partidária e que contribuiu, que deu o seu contributo, desde a elaboração do programa eleitoral até à composição das listas. Foi um jantar de agradecimento, porque seguramente que não foi um jantar de celebração dos resultados. Foi um jantar de agradecimento. O Jota insiste na questão da... Sabe que isto... há vitórias. Dr. Carlos Terreiro, contra factos no argumento. Contra factos. Em termos de vitória a vitória do candidato do PS, de João Alteide, está esclarecido. Foi mais do que esclarecedora, e a derrota do PSD também. Portanto, agora, não estou a insistir, porque não há uma subjetividade relativamente à análise que se possa fazer dos resultados absolutos. Pode haver uma análise política interna e seguramente que está a ser feita pelo PSD. Sim, mas sem dramatismos. Sim, claro. De forma descomplexada. O que aconteceu naquele jantar foi estar com pessoas com quem privámos durante muito tempo, pessoas que se predispuseram a encabeçar listas às freguesias, listas aos outros órgãos autárquicos e, portanto, todos juntos, efetivamente, sentimos que se fez algo. Penso que é hora, e se o partido quiser olhar para aquilo que foi feito nesta candidatura, que há agora uma dinâmica, há agora uma motivação que pode ser muito bem aproveitada, porque há efetivamente elementos muito bons e muito válidos que compuseram a todas essas listas candidatas. A propósito da análise aos resultados eleitorais do dia 1 de outubro de 2017, a lista para a Assembleia Municipal obteve mais votos do que a lista para a Câmara. Que leitura é que faz destes resultados? Que ilações é que retira? Não faço a mínima ideia. Pelo menos agrada-me saber que a lista à Assembleia Municipal, e designadamente a candidata, a doutora Margarida Fontoura, também é uma pessoa extremamente conhecida e popular no Conselho. Isso também pode ter contribuído. Agora, a discrepância não é assim tão grande, estamos a falar de 22 votos. Parece-me que é o que resulta, 22 votos. Não lhe consigo dar uma leitura correta. Muito bem. Na primeira reunião de Câmara, em que, já na qualidade de vereador do PSD, não houve unanimidade na votação de um dos assuntos, com o vereador Miguel Baba a abster-se e o Dr. Carlos Tenreiro e a doutora Ana Oliveira a votarem contra.
a aprovação de mais um vereador a tempo inteiro relativamente ao mandato anterior por proposta do Presidente João Alteide. Isto foi um pronúncio daquilo que poderá ser a variação do PSD no resto do mandato? Um pronúncio são, de liberdade, de democracia, em que sou muito avesso a essa questão dessas disciplinas partidárias. Já há 4 anos, e durante 4 anos que tivemos na Assembleia de Freguesia de Buarques, nunca houve uma predisposição para disciplinar a bancada, e acho que assim é que deve ser. As pessoas devem votar em consciência, porque um vereador é sufragado diretamente. Mas não é suposto ser a conselhia, a liderança local, fazer a articulação e a coordenação política, definir a estratégia política dos seus eleitos? Bom, uma coisa é definir a estratégia e é definir... A estratégia pode ser definir também a disciplina de voto em determinados assuntos. Agora... Quer dizer que não se reuniu com a Conselhia antes da primeira reunião de Câmara? Tenho que dizer que este assunto, e aliás até foi também objeto de reparo entre aspas, ao Sr. Presidente da Câmara, que é quem dirige os trabalhos, de que, portanto, todas aquelas propostas, e designadamente a forma como eles vinham documentadas, foram-nos apresentadas na hora, na reunião. Daí temos pedido mas a suspensão. aquela proposta do vereador a tempo inteiro é uma proposta instantânea, ou seja, ou sim ou não, ou se concorda ou não se concorda. Portanto, não há questões legais a analisar, é uma questão política. O Jota está um bocado fora deste contexto de bancada e de estar eu nunca estive na bancada, sempre estive do outro lado do estádio. Isso é muito bom, podemos suspender, falarmos entre todos, percebermos, entendermos e perceber, acima de tudo, o que dita a consciência de cada um. Sendo certo que estão ali... Mas tiveram acesso à agenda e na agenda estava lá esse assunto. É isso, Jota, que eu estava a dizer. Foi na hora só. É que nos não tiveram acesso à agenda da reunião de Câmara? Não, que se ia discutir a atribuição de pelouros e as funções dos vereadores, mas não sabíamos como é que a proposta vinha elaborada. Mas não houve então uma reunião preparatória entre a Conselhia e os vereadores, é isso que está a dizer? Isso é do foro interno do partido. E isso essa é a resposta politicamente correta para me dizer que não houve, é isso? Isso não vai conseguir tirar essa ilação, nem pode dizer isso porque eu não lhe disse. Porque o Jota tem que perceber uma coisa. O que aconteceu foi que nós fomos confrontados na hora com uma proposta em cima da mesa. Mas o que resultou dali, depois daquele breve intervalo para conferenciar entre vocês, os 3 vereadores do PSD, por muita informação que tivessem, a ideia que ficou é que o resultado teria sido o mesmo. Eu fiquei mais preocupado. Concorda? Jota, eu fiquei mais preocupado. Para além da questão destes 2 votos contra e uma abstenção, fica mais preocupado quando o Sr. Presidente disse que tinha menos tempo, para justificar, aliás, esse assunto, tinha menos tempo para a Câmara porque agora estava mais envolvido com assim. Mas isso não se notou na reunião. Mas, doutor, vai permitir-me que lhe faça a seguinte observação. Se ficou mais preocupado, não se notou na reunião de Câmara, porque não manifestou preocupação em relação a isso, manifestou mais preocupação em relação a mais um vereador a tempo inteiro, porque foi aí que incidiu o seu discurso. Se ouvir atentamente a gravação da reunião, e eu acho que o Jota nessa altura ainda lá estava, eu estive até ao fim. O vereador Miguel Babo teve a oportunidade de questionar o Presidente acerca desse facto e dizendo: o senhor acumulando o pelouro da cultura e do desporto, não acha que é em excesso, tendo em consideração o que acabou de dizer, que está agora mais ocupado para cima? Mas ficou por aí. E o debate político concentrou-se noutras questões. Mas seja como for... Mas deixe-me só dizer isto. Quem tem poderes para governar, governa e arma-se como consegue se armar. Cá estaremos nós para avaliar depois a governação. Agora temos de ser mais rápidos e a culpa é minha, porque também estou a lançar novas questões sobre os tópicos que eu próprio defini. Aceitou candidatar-se à Câmara da Figueira da Foz, pondo como condição ser candidato a deputado nas próximas eleições legislativas? Porque é isso que se diz no PSD. Pois, se dizem, olha... só por dizer-me que é, ou seja, sabe que se diz, não é? Se dizem, só deveriam dizer isso se a Assembleia, se o Parlamento se deslocasse para a Figueira, porque é efetivamente a Figueira que eu gosto de viver. Se a Assembleia da República fosse na Figueira, até podia ter posto isso como condição. Agora, ter que ir para Lisboa é ser um bocadinho mais complicado. Respondendo à minha pergunta, objetivamente. Não foi essa a condição que não era de toda essa E então, ideia. e se houver essa possibilidade, vai rejeitá-la porque a Assembleia da República está em Lisboa?
Ainda não equacionei isso porque isso nunca foi colocado, nunca foi posto em cima da mesa. Agora, com a ideia que quando aceitei este desafio, aceitei com muita honra e também com muita honra assumi a candidatura e delineámos esta caminhada. É verdade que disse em sede de conselheiro, numa reunião formal ou informal, que se a sua derrota no dia 1 de outubro fosse com a expressão, que acabou por confirmar-se, de 6-3, que não assumiria a variação? Não me lembro nada disso. O Jota tem uma série de informações que deve haver aí qualquer... Mas é para isso que aqui estamos, para esclarecer, não é? Ficamos esclarecidos. Não, tanto é assim que eu já dei provas ao longo deste tempo todo que sou uma pessoa de assumir as minhas responsabilidades, de assumir a minha palavra, de frontalidade, de verticalidade, e para estar no cargo em que estou como vereador da oposição é porque não teria dito isso. O Carlos Tenreiro, o doutor Carlos Tenreiro, mas permita-me expressar, o Carlos Tenreiro político, foi conhecido durante 4 anos na oposição na Assembleia de Freguesia de Buarque de São Julião, mas antes disso também nas intervenções públicas que fazia na Câmara e na Assembleia Municipal, com um discurso acutilante. E aquilo que se esperava, e se calhar ainda se espera, por parte de alguns figueirenses, é que seja, e aí desculpar-me-á a expressão, uma espécie de elefante numa loja de porcelanas na oposição que vai fazer à Câmara. No entanto, na primeira reunião, mostrou-se bastante comedido no discurso. Que registro é que, afinal, vai levar até ao final do mandato? Eu julgo que as pessoas confundem acutilância com postura menos própria ou mais excessiva. A minha postura é aquele, o meu registro é aquele. Se o Jota tivesse ido às Assembleias de Freguesia durante 4 anos em Buarques, sempre tive aquele tom e foi sempre assim que abordei a questão. Tanto mais que saí de lá com amigos. E mesmo o presidente José Esteves, que enfim passou algumas comigo, sempre tive o cuidado e a gentileza e a delicadeza de procurar não o ofender pessoalmente. Se bem que às vezes na política esta fronteira é muito complicada, mas quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de bom trato e educado. Espera daqui a 4 anos ou antes, se sair antes da variação, dizer o mesmo em relação ao Presidente João Ataíde? Eu do Presidente João Ataíde já o conheço quase há 30 anos. Sim. Eu, quando comecei a trabalhar, ele era juiz. E o doutor é advogado, mas são relações completamente distintas. Não tem qualquer tipo de problema. E em relação ao doutor João Ataíde, sempre tive o cuidado, ainda agora nestes últimos debates que houve durante a campanha eleitoral, sempre tive o cuidado, porque percebi que eu era mais acutilante do que o doutor João Ataíde. No fim, sempre lhe estendi a mão e sempre lhe disse, e continuarei-lhe a dizer, a questão aqui não é pessoal, é política. Mas o fim é aquilo que não se ouve. Mas estou-lhe a dizer hoje, pergunta é que lhe fez, daqui a 4 anos ou menos, espera poder dizer o mesmo da sua relação em relação ao vai-se embora para eu... Não, mas pode ir. Sabe de alguma coisa? Pode ir o doutor Carlos Tenreiro. Todos nós podemos ir embora. Não, a questão é esta, é que, efetivamente, o meu discurso, e quando estou sentado numa bancada, estou com um discurso apenas político e nunca tem nada de pessoal. Então vamos à reta final da entrevista, que é mais intimista e já não tem nada a ver com política. Gosta de ler? Que tipo de literatura é que consome? Leio de quando em quando. Tudo o que se diga que tenha enquadramento histórico, efetivamente, é por aí que eu vou. Mas, por exemplo, e tinha enquadramento histórico, o que andava a ler, mas depois, entretanto, começou esta coisa das eleições, estava a ler aquele Nobel que se foi há 1 ou 2 anos, que o fim do homem soviético, era o que eu estava a ler. E também que me deliciei com o livro que foi premiado pelo Dr. António Tavares, naquele estilo aquiliano que eu adoro. O Coro dos Defuntos. O Coro dos Defuntos, que também foi uma obra muito bem conseguida. E que tipo de música gosta de ouvir? Minha música é rock. Rock? Que rock? Hard rock? Para mim... A sério, quando tira o fato e quando está fora da... Mesmo com o fato. Quando tira a gravata... Para mim, as referências ao Led Zeppelin, aos Deep Purple, são esses mágicos da música. Mas já houve essa música sem abanar o capacete, não preciso de abanar o capacete. Não preciso de abanar o capacete. Mas depois também gosto toda aquela variação, toda do rhythm and blues e um rock mais calmo. Mais soft. Mas efetivamente é o hard rock para mim. Gosta de cinema? Também gosto de cinema. Que tipo de cinema?
Vejo quase tudo. Vejo quase tudo. Aliás, para além do Asterix, não é? Isso é banda Asterix é mais banda desenhada. Banda desenhada belga, para mim, marcou-me a minha infância e a minha adolescência e esses grandes nomes da banda desenhada e do cinema também. Gosto muito de cinema e o cinema fora daquele circuito comercial. Independente, o cinema independente também gosto. Francês, português. O Jota teve a oportunidade de... Era iraniano? Iraquiano, era uma coprodução. Já agora fica aqui a recomendação, as tartarugas também voam. As tartarugas também voam. O espetacular, de uma carga humana incrível. E histórica também. Histórica, numa circunstância. Em relação a viagens, teve alguma viagem que eu tivesse marcado em particular, algum Interrail que fez ou não? Não. Todas as minhas viagens são particulares. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de viajar, mas quando viajo, adoro. E ando sempre a resistir. Mas depois, quando saio, gosto. Agora, permita-me uma provocação, com direito de resposta. Sim. Além de Pedro Santana Lopes, tem mais algum ídolo? Não. O Dr. Santana Lopes não é um ídolo meu. Eu tive ídolos. Político. Não, nem político. Eu tive, mas é uma referência que eu tenho. E é uma inspiração. E é uma inspiração. Gosto da forma... Por isso é que eu lhe fiz a provocação. Gosto da forma em como ele está, da forma frontal, direta, como aborda as questões. Não, isso aí comungo muito com ele. Mas tem algum ídolo? Não, tive. Em miúdo, tinha os meus ídolos, gostava de automobilismo, tinha os campeões. Depois, quando comecei a abraçar a vela, também tinha os meus ídolos da vela. Hoje em dia, não tenho assim um ídolo... Para concluirmos este clube privado, aberto ao público, todas as semanas e não apenas uma vez por mês, não é? Exatamente. Ao contrário das reuniões de Câmara, esse foi o assunto em que pegou mais na primeira reunião de Câmara. É uma questão para mim muito negra. Deixa-me lhe dizer. Mas muito rapidamente, telegraficamente. Por causa das reuniões de Câmara. E que percebam, eu não ponho em causa que as reuniões até possam funcionar muito bem à porta fechada. Só que a mensagem que se passa não é nada boa. Uma autarquia tem que estar sempre aberta à comunidade. Sempre. A última pergunta desta entrevista, com o nome de clube privado, qual foi o momento mais marcante da sua vida? O momento mais marcante da minha vida? Tenho vários. Mas não há dúvida nenhuma que são o nascimento dos nossos filhos e vê-los e acompanhar depois, enfim, o seu crescimento. Será certeza o mais marcante. Mas há tantos momentos marcantes da nossa vida que é um bocado difícil de conseguir explicar. Muito obrigado por ter estado aqui connosco no Clube Privado. Estivemos à conversa com o Carlos Tenreiro, foi o candidato do PSD à Câmara da Figueira da Foz, não ganhou, mas assumiu o lugar de vereador e lidera a oposição, através, claro, do PSD, à Câmara de Maioria Socialista, liderada por João Ataíde. Estaremos aqui na próxima semana com outro convidado. Até lá, fique bem e já sabe que o Clube Privado é uma parceria tripartida, Diárias Beiras, Foz do Mondego Rádio e Figueira TV.